Fala, galera do podcast Jovem Cristão. Quem fala com vocês é Robert Silva. E aqui é o Lucas. Boa noite para vocês. Não sei qual horário que vocês estão vendo a nossa live, mas já peço de início, vai aqui embaixo na nossa descrição, tem os links para as nossas páginas. Vão lá, acesse nosso link, clique em nossas páginas, curta, compartilhe e vai no coraçãozinho lá, né? Ative o seu coraçãozinho, deixa um like pra gente. Quando você ativa o coraçãozinho lá, o YouTube reconhece que você está gostando do vídeo e ele compartilha para que novas pessoas também vejam e vê que você também está gostando das nossas lives, né? E assim iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo possa interceder com as suas mãos ensanguentadas sobre cada um de nós. Já vai pedindo, nesse exato momento, a cura que você quer que o Senhor te faça. Aquela música simplesinha, bonitinha, que ela fala assim: toca, Senhor, onde dói. Toca, Senhor, bem aqui. Toca, Senhor, onde eu não posso ir. Já vai clamando a Deus para que Ele, com suas mãos ensanguentadas, toca aonde você precisa. Vai pedindo: Senhor, toca no meu lado financeiro. Toca, Senhor, no meu lado afetivo. Toca, Senhor, toca, Senhor, na minha família. Toca, Senhor, no meu trabalho. Toca, Senhor, na minha doença. Toca, Senhor, na minha depressão. Toca, Senhor, nos meus vícios. Vai pedindo. Vai pedindo para que Deus toque. Que as mãos ensanguentadas de Cristo passem sobre você. E que o sangue de Cristo cure. Pois nos seus últimos momentos, quando Jesus já estava praticamente morto, Jesus ainda fez um milagre. Que quando o soldado feriu o peito de Jesus, que saiu água e sangue do peito, do lado esquerdo do peito de Jesus, a água bateu em seu olho e ele foi curado. Daquela cegueira que ele tinha de um olho. E ele fez seu último milagre ainda, mesmo morto. Então pede para que as chagas de Cristo toque aonde você precisa, aonde sua família está precisando, na inveja, nas perseguições, nos vícios, no lado financeiro, nas bebidas, nas brigas, nos ciúmes, no seu relacionamento, né? Se você é casado, ou se você está namorando, ou se você está noivo, pede Deus para tocar ali. E vai pedindo. Mãos ensanguentadas de Cristo, toca-me, cura-me e salva-me. Vai fazer dessa forma, né? Mãos ensanguentadas de Cristo, toca-me, cura-me e salva-me. E vai clamando e sinta que o Espírito Santo está sobre você e que Cristo vai passando naquele lugar onde você não consegue ir, lá no íntimo do seu coração. Sinta a mão de Deus tocando ali. Sinta a mão de Deus tocando lá no seu coração. Aonde dói, é onde a gente não consegue ir. E a dor maior é a dor do coração, pois todos os nossos sentimentos ficam no coração. Quando você fala assim, eu tô com depressão, minha cabeça tá ruim, é porque o seu coração tá ruim. É porque o seu coração, ele não tá por igual à sua cabeça. Porque quando a sua cabeça e seu coração trabalham em harmonia, você está em paz. Mas quando sua cabeça descontrola e seu coração descontrola, você não consegue mais controlar. Então peça a Deus que controle. Controla seu coração para que o seu coração dê ritmo ao seu cérebro. Para que seu coração comande ao seu cérebro que ele ame, que ele perdoe e que ele interceda. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nesse tempo que eu fiz essa oração, peço desculpas, você vai pegando aí o Salmo 37 e 38. É um salmo bonito, aonde ele fala um pouquinho de penitência, né? E aí você pensa assim, aonde tem que fazer essa penitência? O que você precisa fazer na sua penitência? Né? A gente está num tempo de jejum, oração e penitência. E a quaresma está acabando já. Dá tempo. Ainda dá tempo você fazer ainda. Ou você faz um jejum, né? Você quer fazer um jejum de quê? Né? Você está precisando de quê na sua vida? Ah, eu quero trabalhar. Estou desempregado, já tem um tempo. Quer fazer um jejum de quê, então? Um jejum de parar de beber durante a quaresma. Um jejum de parar de fumar durante a quaresma. Um jejum de parar de responder a mãe na hora da quaresma. Você quer fazer um jejum de quê? E sua penitência? Penitência de quê? Pensa não. E vai orando. E a oração, você não faz só na quaresma, não. Você faz todos os dias. Né? Vigiar e orar. Você faz todos os dias, você tem que orar para Deus e pedir Deus para que Ele interceda na sua vida. É igual o caso que aconteceu ontem, ela estava contando para a gente lá, nossa amiga Adriele, que a filha dela passou por uns problemas, um procedimento cirúrgico. O filho dela é uma criança ainda. E ela rezava, ela orava para Deus. E Deus fala da nossa como é que fala? Reserva. O que seria essa reserva? É se, por exemplo, pega um carro, por exemplo. Você está andando alguns quilômetros, você colocou R$ 20 de gasolina, de álcool ali. E você está pegando uma reta. E aí seu carro começou a acabar a gasolina. Quando o seu carro começa a acabar a gasolina, o que ele faz? Ele entra na reserva. A reserva seria aquele um tanto ali, que, né, eu não sei dizer o tanto. É um certo tanto de gasolina que ele tem ali, assim, na reserva, e vai dar tempo de você chegar num posto de gasolina mais próximo. Então pode ser que ele dure ali por alguns minutos. Né? Isso seria reserva. Quer dizer, a reserva que você tem a mais. Você tem ali seu combustível um pouquinho mais, né, de reserva que você tem ali. Para quando acabar a sua gasolina, tem aquela reservinha ainda que te ajuda a você chegar num posto de gasolina. E isso que é reserva para Deus. O que é reserva para Deus? Quando você está rezando todos os dias, todo dia, você está abastecendo, né, o seu coração do amor de Deus, da presença de Deus e da graça de Deus. Quando acontece uma situação, né, de, por exemplo, algum parente seu morreu, ou sua mãe, seu pai morreu, Deus me livre e guarde, ou alguém de sua família precisa ali de ir para o médico, né, alguém, o seu filho, alguém está precisando de ir para o médico, que você não está com a mente assim boa para rezar, né, você está ali com a mente tão turbulada, essa reserva que você tem dentro do seu coração te impulsiona você a rezar. É como se fosse o carro te impulsionando você a chegar mais próximo do posto de gasolina. E essa reserva do seu coração, ela te faz com que você se aproxime mais de Deus, essa reserva que você tem para Deus. E é nessa reserva que Deus quer falar com você. Que Deus começa a falar, reza mais, olha, faz isso, olha, faz aquilo. Então essa reserva te impulsiona, que quando você não tem essa reserva, né, você não consegue, você descontrola todo, você não consegue rezar, porque você não tem uma reserva para aquilo ali. Né? Então, a gente tem que rezar todos os dias para que Deus possa dar todos os dias uma reservinha ali no nosso coração ali, para ele entrar nessa reserva e transformar essa reserva num combustível forte o suficiente para você fazer igual um foguete, subir sem dar ré e vai embora, só subir, sobe e vai embora, né? E aí você vai encontrar com Deus lá em cima no paraíso. Né? Cuidado você não bater a cabeça no portão que são pires lá, né? Mas você vai embora e vai subindo.
Ao chegar no céu, lá você não precisa nem passar pelo portão, você já passar direto. Nossa Senhora vai estar te esperando lá em cima. Fala que Nossa Senhora é nossa porteira. Então você vai passar direto, vai passar por ela, dá um toquinho na mão dela e fala, só tô entrando, viu? Ela pode entrar, tá aí. Ela já tá te esperando de braço aberto. Né? Ô Lucas, quer ler o Salmo 37 aí? Passemos então para a leitura do Salmo 37, 38, ou 38, 37. Vamos lá então? Versículo 1. Salmo de Davi para servir de lembrança. Versículo 2. Senhor, em vossa cólera, não me repreendais. Em vosso furor, não me castigueis, porque as vossas flechas me atingiram, e desceu sobre mim a vossa mão. Vossa cólera nada poupou em minha carne. Por causa de meu pecado, nada há de intacto nos meus ossos. Porque minhas culpas se elevaram acima de minha cabeça. Como pesado fardo me oprimem em demasia. São fétidas e purulentas as chagas que a minha loucura me causou. Estou abatido, extremamente recurvado. Todo o dia ando cheio de tristeza. Inteiramente inflamados os meus rins. Não há parte sã em minha carne. Ao extremo enfraquecido e ao quebrado, agitado o meu coração, o coração, lanço, gritos lancinantes. Senhor, diante de vós estão todos os meus desejos, e meu gemido não vos é oculto. Palpita-me o coração, abandonam-me as forças, e me falta a própria luz dos olhos. Os amigos e companheiros fogem de minha chaga, e meus parentes permanecem longe. Os que odeiam a minha vida armam-me ciladas. Os que me procuram perder ameaçam-me de morte. Não cessam de planejar traições. Eu, porém, sou como um surdo, não ouço, como um mudo que não abre os lábios. Fiz-me como um homem que não ouve, que não tem na boca réplicas a dar. Porque é em vós, Senhor, que eu espero. Vós me atendereis. Senhor, ó meu Deus, eis meu desejo. Não se alegrem com minha perda. Não se engrandeçam quando meu pé resvala, pois estou prestes a cair e minha dor é permanente. Sim, minha culpa eu confesso, meu pecado me atormenta. Entretanto, são vigorosos e fortes os meus inimigos, e muitos os que me odeiam sem razão. Retribuem-me o mal pelo bem. Hostilizam-me, porque quero fazer o bem. Não me abandoneis, Senhor. Ó meu Deus, não fiqueis longe de mim. Depressa, vinde em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu convido você agora a fazer silêncio nesse momento, se puder, feche os teus olhos, para que deixar que esta palavra penetre em tua alma e faça e produza o fruto que o Deus quer realizar nela.
Para ajudar a gente a refletir, eu vou ler um segundo texto para nos auxiliar, que se encontra no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 23, versículo 44 a 49. Era meio-dia, mais ou menos, quando o sol entrou em eclipse e uma escuridão cobriu toda a terra, até às 3 horas da tarde. O véu do templo rasgou-se pelo meio e Jesus deu um grande grito: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isto, expirou. Vendo o que acontecia, o centurião glorificava a Deus, dizendo: De fato, este homem era inocente. Toda a multidão que tinha vindo para ver o espetáculo, percebendo o que tinha acontecido, se retirava batendo no peito. Versículo 49. Todos os seus amigos e mulheres que o haviam acompanhado desde a Galileia permaneciam à distância, observando tudo. Este salmo se aplica de modo admirável ao Cristo, que sofreu por nossos pecados, entregue às mãos do Pai. Isso também a gente associa no versículo 2 a 3, dentro do Salmo 37, 38, que a gente vai estar refletindo hoje. Transformando em homem de dores por sua paixão, do versículo 5 a 11. Abandonado de todos, versículo 12 e 20. Traído pelos amigos, versículo 13. Mudo ante os falsos acusadores, versículo 14 a 15. E os que lhe pagam o bem com o mal, versículo 21. Jesus coloca no Pai sua esperança, versículo 16, 17, 20 e 23. Não queira castigar-me em tua ira, nem punir-me, Senhor, em tua cólera. Versículo 2. Eis que em mim penetram tuas setas, e pesa sobre mim a tua mão. Versículo 3. Versículo 4. Feriu-me a tua ira todo o corpo, e tenho um osso intacto após meu crime. Versículo 5. Por minhas faltas sinto-me afogado como um pesado fardo, elas me oprimem. O que a gente pode pegar com essa parte? Quando a gente comete pecado, a gente fere o coração de Deus e atrai sobre nossa alma a condenação. Quando a gente comete pecado e no nosso coração a gente sente um peso de que a gente fez algo de errado, a gente pode associar com essa parte do versículo 3. E pesa sobre mim a tua mão. É como se Deus pesasse sobre nós a sua mão. O pecado é como se as setas de Deus penetrassem a nossa alma. Como assim? Não é que Deus ele deseja o nosso mal, não. Mas é que ele nos mostra quando a gente comete o erro, quando a gente comete o pecado, quando a gente se afasta dele. Ele nos dá os sentimentos de dor, de culpa. Mas o sentir, continuar sentindo o peso após ser perdoado, receber a graça do sacramento da confissão, se arrepender e ter o pecado perdoado, aí sim pode ser dedo do mal tentando fazer com que a gente perca a fé de que Deus nos perdoou, que Deus nos ama. Mas voltando, quando a gente comete pecado, a mão de Deus pesa sobre a nossa cabeça e o nosso coração, porque Deus é justo. Deus é um Deus justo.
As palavras que a gente aprendeu, né, de Deus, os ensinamentos que o Senhor nos deu, desde lá quando a gente aprendeu na catequese, tudo com os nossos pais, no nosso dia a dia a gente aprendeu a diferenciar aquilo que é certo e errado, essas palavras nos são recordadas e tornam peso em nosso coração para nos levar a reconhecer o erro que a gente cometeu. Mas quando a gente está acostumado a viver no pecado, a gente meio que faz igual quando a gente está acordando, botar o alarme para despertar, e aí a gente desliga o alarme e a gente volta a dormir. É meio que isso. A gente aprende a ignorar os sinais que Deus nos dá do nosso erro, e infelizmente a gente cada vez mais vai se mergulhando no pecado, deixando nosso coração cada vez mais duro. E aí chega a tal ponto de, assim como muitas pessoas más no mundo afora fazem, e a gente viu na Escritura, na Santa Escritura, elas agem como se Deus não existisse. Por quê? O alarme foi silenciado em sua alma. Mas ainda assim, a consequência e o tamanho da ferida deixada pelo pecado continua lá, só aumentando, em sua alma, em sua vida. Feriu-me a tua ira todo o corpo. Não tenho um osso intacto após meu crime. Ou seja, nós somos, como diz em outro salmo, né? Nossos ossos são até triturados. Se a gente tem o temor de Deus, reconhece Deus, sabe que Deus é real, e a gente começa a reconhecer o tamanho dos nossos crimes, dos nossos pecados, a gente sente tamanho peso de dor, de angústia, que é como se nossos ossos foram todos quebrados. Mas diferente, Jesus não tem essa pena. A pena de Jesus é na carne, mas os ossos dele não foram quebrados. Por que os ossos de Jesus não foram quebrados? Porque na profecia de Isaías disse: e não quebraram nenhum dos meus ossos, mas feriram-me ao lado. Foi quando, depois de Jesus ter morrido, e os outros dois que estavam sendo crucificados junto com ele ainda não tinham morrido, quebraram os ossos dos dois, mas Jesus perfuraram ele com uma lança, e jorrou sangue e água do seu coração, realizando o milagre para que muitos outros aqueles que vissem acreditassem nele. Mas voltando aqui, por minhas faltas sinto-me afogado. Então, gente, não sejamos insensíveis ao nosso coração. Quando a gente agiu errado, vamos procurar se arrepender. Pegue essa dor que você está sentindo por consequência do teu pecado e pergunta para Deus: Deus, eu pequei contra o Senhor? Por favor, Senhor, me dê o arrependimento, me ilumina para reconhecer o meu erro e me ajuda aí a confessar meus pecados. Assim, com a tua atitude humilde, você alcança a graça de Deus para ser perdoado. E continuando, podridão e mau cheiro são as chagas que das minhas loucuras resultaram. Ou seja, toda loucura nossa de viver uma vida sem Deus, de buscar fazer coisas que Deus já tinha nos orientado que não faziam bem para nossa alma, que nos machucava os outros, causaram-nos chagas. Se a gente não sente elas na nossa carne, olhemos para a cruz de Cristo, pois nele se encontra todas as chagas e tudo aquilo que as consequências dos nossos pecados poderiam ter feito à nossa alma, ao nosso ser, mas que Jesus, pela tua misericórdia, colocou em seu próprio corpo, em sua própria carne, para nos trazer a misericórdia. Entenda que a consequência dos nossos pecados poderiam nos trazer muito pior mal do que nós hoje vivenciamos. Mas por que que isso não acontece? Porque Jesus absolveu eles na cruz. Todas essas nossas dores, nossos pecados. A mão de Deus não pesa tanto quanto pesaria se Jesus não tivesse morrido na cruz para nos salvar, para nos libertar. Abatido, prostrado, vivo, eis que como vivo,
O meu dia é uma noite de tristeza. E assim a gente pode recordar da noite que escureceu, que ela se manifestou naquela tarde, enquanto Jesus estava crucificado. A nossa tristeza por causa do nosso pecado. Se a gente viver isso, meditar direito nossos pecados, pode ter certeza que se a gente rezar, a gente vai alcançar a graça de Deus do arrependimento. E se a gente se confessar, a gente vai ser perdoado. E se a gente buscar continuar meditando na nossa miséria, a gente consegue a graça da santificação, da gente ser como Jesus é, ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, humildes. E pela humildade a gente consegue herdar o céu. E aí eu convido você a pular lá para o versículo 14. Eu, porém, sou surdo, não os ouço, não abro minha boca, não eu sou um mudo, procedo como aquele que não ouve, e não replicam meus lábios coisa alguma. Porém, confio em ti, Senhor, meu Deus, e darás atenção à minha súplica. Pensa comigo. Quando Jesus estava lá na cruz, lá no caminho para a cruz, ele dizia: Meu Deus, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. No Lucas capítulo 23, versículo 33, diz assim: Chegaram ao lugar chamado Calvário e ali o crucificaram juntamente com dois malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Versículo 34. Mas Jesus dizia: Perdoa, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E sortearam as vestes, suas vestes, e para as repartirem entre si. Jesus ele dizia para Deus perdoar. Ou seja, em nenhum momento ele dirigiu a palavra diretamente contra aqueles que o crucificavam. Nós somos convidados a nenhum momento a dirigir palavras contra os nossos tentadores, contra o demônio, contra o mal. Porque se a gente conversar com o mal, pior vai ser a nossa queda. Vamos vencer se nós dirigirmos nosso pensamento, nossa voz diretamente a Deus. Quando alguém estiver perseguindo a gente, não dirija a palavra contra ele. Dirija a palavra a Deus. Confie em Deus. Quando estiver no pecado, nós não podemos buscar ouvir os nossos acusadores e dizer palavras contra os nossos acusadores. Nós devemos sim procurarmos a Deus. Porque senão a gente pode acabar cedendo em algum momento à tentação e acabar deixando com que roubem a nossa fé. E como vai ser roubada a nossa fé? De tanto a gente murmurar, reclamar, de tanto a gente querer voltar atrás e bater, xingar, conversar com o mal, a gente tem o risco de, aos poucos, dar liberdade para o mal entrar cada vez mais em nossa alma. E aos poucos a gente começar a parar de acreditar em Deus. Parar de acreditar na misericórdia de Deus. Depois abandonar Deus completamente. E pior ainda, vai ser a nossa queda. Então, a gente tem que estar atento com relação a essas coisas. Versículo 17. Não se riam de mim, eis meu desejo. Não cantem vitória, se eu vacilo. Na verdade, estou prestes a tombar. Não me deixa um instante a minha dor. Prestes a tombar. Isso me faz recordar lá, quando Jesus caminhava rumo ao Calvário, carregando o peso da cruz. Ele caiu 3 vezes, nos recordando da nossa queda. Aqui a gente pode pensar que quando a gente está no pecado, a gente cair no pecado, não quer dizer que não tem chance mais da gente cair mais. Na verdade, tem. Tem chance da gente cair em outros pecados piores ainda. Então, nesse sentido, a gente pode pensar nesse assim: estou prestes a tombar, não me deixa um instante a minha dor. Porque a dor de ter cometido pecado e ao mesmo tempo
da tentação de cair em outros pecados piores. Se eu cair no pecado, de novo, por exemplo, do meu vício, por exemplo, se você tem vício sexual e você caiu de novo nesse pecado, toma cuidado, porque vai vir a tentação de jogar tudo pro alto, falar com aquela palavra com a letra F. Eu vou usar uma palavra mais simples. Vai falar, deixa esse trem pra lá, tô nem aí. E aí você abraçar muito os outros pecados junto com isso. Assim você tomba pior. Pior ainda vai ser a queda, pior ainda vai ser o rasgão em tua alma, e maior ainda vai ser o tempo que você vai precisar de buscar Jesus para ser curado dessa enfermidade que você mesmo se causou. Maior ainda vai ser o teu afastamento de Deus, porque pelo número de pecados, maior ainda é a nossa condenação. Aquele que tem poucos pecados vai ser condenado pouco, vai ser açoitado pouco, mas aquele que tem muitos vai ser açoitado muito. Isso é um parafraseamento daquela frase que Jesus disse: aquele que pouco tem, pouco será cobrado, mas aquele que muito tem, muito será cobrado. Então, o convite de Deus hoje é esse: confessar a Ele nossos pecados, reconhecer que Ele tem a misericórdia por nós, mas ainda assim reconhecer o tamanho do nosso peso, dos nossos pecados, e que quanto mais a gente peca, mais a gente afasta dele. Maior ainda é a ferida que a gente poderia ter causado em nossa alma, mas que a gente acrescentou a Jesus, fazendo ele sofrer muito mais por nós. Cada queda nossa, fazemos Jesus sofrer, chorar, porque ele nos ama. E Nossa Senhora também chora junto, porque ela ama Jesus e ela nos ama. E ela chora junto. Por isso que quando a gente está nesse período de Quaresma, em especial nessa última semana de Quaresma, antes da Semana Santa, né, a quinta semana da Quaresma, a gente começa a refletir as dores de Nossa Senhora. Nessa semana a gente está vivendo o centenário das dores. A gente reflete quanto que Nossa Senhora sofreu junto de Jesus, do sofrimento de Jesus. E na sexta-feira da Paixão refletimos o sofrimento de Jesus na cruz. E assim a gente medita o tanto que o nosso pecado pode trazer de maldade, de dor e sofrimento a Deus e a nossas almas e àqueles à nossa volta. Mas tomemos muito cuidado, porque o diabo vai tentar a nossa alma com a tentação de dizer que o nosso pecado é tão grande que não tem perdão para Deus, da parte de Deus, sendo que isso é mentira. Não existe pecado que não vai ser perdoado. O pecado que não vai ser perdoado é aquele contra o Espírito Santo, que é aquele de negar a misericórdia de Deus e não aceitar a misericórdia dele, a graça dele. Porque Deus colocou no mais íntimo da nossa alma o Espírito Santo, que nos chama novamente, nos move novamente a voltar a procurar a Deus. Mas o diabo quer tirar de nós o nosso ouvir, o nosso ouvido, a nossa sensibilidade de reconhecer a voz de Deus nos chamando. Volta, volta, volta para cá. Volta para mim, meu filho. Você caiu, volta para mim. Não peca de novo, não. Não torna a pecar de novo, não. Não cai mais, não. Porque Deus sabe o quanto que pode trazer consequências aos nossos pecados. E eu vou passar a palavra para o Robert para ele partilhar com a gente aquilo que ficou no coração dele. Robert, você tá sem microfone, cara. Desculpa que Agora sim. eu tava prestando atenção na sua oração aqui, eu tava até pensando as coisas aqui. E a parte que eu gostei aqui desse salmo aqui foi esse aqui, ó. Sim, eu confesso a minha culpa. Eu me associo com meu pecado. Meus inimigos mortais são poderosos. São muitos os que me odeiam sem motivo. Os que pagam o bem com o mal. E me recusam porque eu procuro o bem.
Jazé, não me abandones. Meu Deus, não fiqueis longe de mim. Vem socorrer-me depressa, meu Senhor, minha salvação. Nessa tradução aqui tá diferente. Mas se eu pegar aqui na outra, nessa Bíblia que eu estou usando aqui, deixa eu mudar aqui, ela fala um pouquinho diferente. Deixa eu achar aqui. Salmo 37. Fala aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, ó. Meu pecado me atormenta, entretanto, são vigorosos e fortes os meus inimigos. E muitos o que me odeiam sem razão. Retribuem-me o mal pelo bem. Hostilizam-me porque quero fazer o bem. Não me abandoneis, Senhor. Ó meu Deus, não fiqueis longe de mim. Depressa, vinde ao meu auxílio. Né? Aí eu peguei aqui, ó, também essa parte aqui que o Lucas rezou. Eu, porém, como um surdo, não ouço. Como um mudo que não abre os lábios. Aí eu venho aqui embaixo, ó, no Evangelho de São Lucas, que fala assim, aqui, ó, deixa eu pegar aqui, aí eu vou ler um pouquinho rápido para vocês entenderem. Levantou-se a ascensão e continuou a sessão e conduziram-se Jesus diante de Pilatos e puseram-se a acusá-lo. Temos encontrado este homem estiçando o povo e revolta, proibindo pagar imposto ao imperador e dizendo-se Messias e rei. Pilatos perguntou-lhe: És tu o rei de judeus? Jesus respondeu: Sim. Declarou Pilatos aos príncipes sacerdotes e ao povo: Eu não acho neste homem culpa alguma. Mas eles totalmente, insistiram formalmente. Eles revolucionaram o povo, ensinando por toda a Judéia, a começar pela Galiléia até aqui. A estas palavras, Pilatos perguntou se ele era galileu. E quando souberam, tá, aí vamos pular isso daqui, vamos cá para baixo, né? Aí fala que assim, ó, Herodes alegrou-se muito por ver Jesus, pois de longo tempo desejava vê-lo. Por ter ouvido falar dele, muitas coisas, esperava presenciar algum milagre operado por ele. Dirigiu-se muitas perguntas, mas Jesus nada respondeu. Aí você vem aqui, de novo, no 37. Fala o que aqui, ó, né? Porém, sou como surdo, não ouço. Você vê, lá na crucificação de quando Cristo foi entregue a Herodes, Herodes não falou nada. Jesus fez de surdo para Herodes. Herodes começou a fazer muita pergunta para Jesus e Jesus não fez nada. Jesus ficou calado, né? Aí, ó, dirigiu-se muitas perguntas, mas Jesus nada respondeu. Ali estavam os príncipes, sacerdotes e escribas, acusando com violência. Herodes, com sua guarda, tratou como desprezo. Escarneou dele, mandou revesti-lo de túnica branca e reenviou a Pilatos. Então, tipo assim, o que isso aqui vem nos ensinar pra gente? Jesus ficou mudo quando eles acusavam ele. Se você vê que é filme Paixão de Cristo, lá mostra Herodes zombando na cara de Jesus, Herodes fazendo piadinha, os outros piadinhos de Jesus. Jesus calado o tempo inteiro, porque eles estavam brincando com Jesus e acusando Jesus. Né? Ele ficava perguntando, você é isso, aquilo, outro, esse fica calado. Né? Acho que o único momento que Jesus falou mesmo foi com Pôncio Pilatos. Ele respondeu, não, eu sou. Depois não perguntou mais nada, todo mundo queria. Quando ele estava lá diante do povo lá, que estava junto com Pilatos lá, que eles perguntaram, Jesus ficou calado o tempo todo. Jesus não olhava para eles, Jesus ficava mais de cabeça baixa, olhava para os lados. Jesus fingia não olhar para lá deles.
Lógico que Jesus, assim, ele via tudo, né? Quando eu estava vendo o comentário do criador do filme, né? E depois ele comentou um pouco, aí chamou o cara lá que fez o Barrabás para dar uma entrevista. Diz que na cena, tem uma cena do filme Paixão de Cristo, que Jesus está lá todo sanguentado, né, diante de Pilatos, depois que que bate nele, está diante de Pilatos ali, e ele manda soltar Barrabás. Nesse termo, Barrabás desce a escada e olha para Jesus. Barrabás lá rindo, assim, zombando lá, que está sendo solto. Ele olha para Jesus. Quando ele olha para o lado de Jesus, ele fica mais sério. Ele para de rir e fica mais sério. E depois ele tipo assim, em questão de alguns minutos, ele olha para Jesus e fica sério. Ele fica sem graça. E depois ele volta a rir de novo. Aí, entrevistando o rapaz que fez o Barrabás, ele falou que isso não estava no roteiro. Estava no roteiro para ele não olhar para Cristo hora nenhuma. O que estava lá no roteiro escrito era: não olhe para o lado de Jesus. Apenas desça a escada. Só que ele falou que alguma coisa impulsionou ele a olhar para o lado de Cristo. Quando ele olhou para o lado de Jesus, ele viu Jesus na frente dele. Ele falou: eu não vi o ator ali, eu vi Jesus. E meu coração doeu naquele momento. Em ver Jesus daquela forma. Ele falou que em questão de segundo ele sentiu a glória de Jesus naquele momento. Ele ficou sem graça e ele meio que voltou pro papel de novo. Aí, para que não interrompesse tudo, ter que regravar tudo de novo, eles deixaram do jeito que estava. Mas em questão de segundo, ele meio que saiu do roteiro e a mente dele parou naquele momento ali. Em questão de 10 segundos, a mente dele parou toda. E depois ele redobrou a consciência de novo. Ele viu que ele tinha que continuar de novo no que estava. Então, tipo assim, né? Ele ficou norteado. E aqui fala sobre isso, né? É... Não me abandonei, Senhor. Você pega Jesus lá né, quando ele estava rezando, pedindo para... Ele fala lá, né, Senhor, que pudesse tirar esse cálice de mim, mas for de onde estou à vontade, que seja a sua, não a minha, né? Ele fala que Jesus não me abandona, não me abandones. Ele pede isso lá na hora que está rezando, lá e está lá pedindo Jesus para Deus para não abandonar ele, né? Oh meu Deus, não fiqueis longe de mim. Todo momento na cruz Jesus chamava Deus. Pai, perdoai-os, está consumado. Pai, sei lá, ele fica gritando Deus o tempo todo. Ele pede Deus para Deus não afastar dele. E isso a gente pede também, porque, tipo assim, uma coisa que eu vi o Padre Reginaldo falar direto, e eu já ouvi isso aí em algum lugar também, não lembro aonde, que ele fala assim: Jesus não se afasta da gente porque a gente está pecando, é a gente que se afasta de Deus. Jesus é bom o tempo todo tempo Jesus é bom, né? Depressa vinde em mim ao meu auxílio, Senhor, minha salvação. Você tem que fazer o seguinte, irmão. Ai, desculpa, um pouquinho. Quando tiver algum problema na sua vida, que seja depressão, que seja alcoolismo, que seja o que for, grita. Jesus quer te ouvir. Faça como Bartimeu. Olha, Bartimeu era cego. Mas Bartimeu ele conseguiu sentir Jesus ali. E olha que ele não via, ele sentia. E ele clamava: Jesus, filho de Davi, cura-me. E isso era o tempo todo. Era o tempo todo gritando. E os outros mandando ele calar a boca, ele gritando. E ele gritava mais alto ainda.
Jesus, ele veio, antes disso aí, Jesus curou a filha do soldado. A mulher ensanguentada, né? Que ele passou a mão lá no fluxo de sangue, que a mulher encostou nele na roupa dele, né? E ele curou a filha do soldado Jairo, se não me engano. Da menina lá que o guarda pediu para curar ele falou que foi lá e curou a menina. Nesse caminho ele passou por Bartimeu, que ele estava acabando de vir por ali, então ele passou pro caminho onde que Bartimeu tá. Você acha que Jesus não viu ele naquele canto encostado? Não. Jesus é tudo. Jesus lá quando aquele artista ficou debaixo da árvore lá gritando Jesus lá, implorando Jesus para Jesus olhar para ele. Jesus não foi enquanto ele falou com ele: eu te vi você sentado na figueira chorando, clamando meu nome. Eu vim cá atrás de você. Você acha que Jesus não viu aquela mulher que ele ficava se sentindo humilhada por ser. Como é que fala? Aquela samaritana lá, que pegava um monte, que era adúltera, pegava um monte de homem. Mas Jesus não via ela no posto do dia, não. Jesus via no posto do dia. Por que Jesus pegou um caminho mais longo e foi caçar logo ir lá no posto meio-dia, que era um dia, o horário mais quente? Porque ele sabia que ela ia para ali. Ele já tinha visto ela ali várias vezes. E várias vezes Jesus já tinha visto ela ali. Aquele homem que ficou lá na fonte durante vários anos, esperando alguém lá levar ele para dentro da fonte, lá para ele ser curado. Será que Jesus não viu ele sentado naquela fonte ali durante muito tempo? Jesus já não tinha visto ele ali? Jesus viu. Só que Jesus espera você falar alguma coisa. Jesus não vai falar nada por ele só. O único momento que Jesus falou por ele só para curar alguém, tipo assim, duas vezes, né, que Jesus fez algo assim, sem praticamente perguntar a ninguém, né, foi a Maria Madalena, que eles jogaram Maria Madalena praticamente em cima dele, para apedrejar ela, e que ele sabia o que Jesus ia falar sobre aquilo ali. Jesus falou, né? Aquele que não tiver nenhum pecado atira a primeira pedra. E a mulher do fluxo de sangue, que ele tá andando muito pessoal, a mulher foi encostou na roupa dele e ele falou: quem me tocou? Ela falou: Jesus, mas tem várias pessoas tocando, não, mas alguém me tocou. Foi as únicas vezes que Jesus não perguntou nada. Ele simplesmente falou. As outras, ele tudo perguntou. Eu me lembro na Bíblia faz duas vezes. As outras ele perguntou Bartimeu. Ele escutou Bartimeu gritando, berrando, implorando. Ele falou: traz ele aqui. Jesus falou: o que você quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? E ele perguntou também ao rapaz que estava na fonte: o que queres que eu te faça? A terceira coisa que também não fala foi que ele não pega, ele não fala essas coisas, ele bateu um papo, assim, você fala assim: ah, Robert, você esqueceu de falar da mulher do poço, mas ali ele bateu um papo com ela, ele foi lá e conversou com ela. Vai lá atrás do seu marido. Ah, você me dá um copo de água? Ah, você é judeu aqui, você comigo. Ah, aquele negócio, vai atrás do seu marido lá. Ah, eu não tenho marido. Desce bem, porque aquele 6 está contigo lá não é seu também não. Aí uma coisa que eu tava vendo na canção nova sobre isso aí, a gente pega na lógica, presta atenção. Ela teve um marido, né? Primeiro, Jesus fala de um marido. Vai lá e traga seu marido. Então, referente a um. Aí ela fala: eu não tenho marido. Aí ele fala assim: beleza, você falou bem. Pois aquele 6 que você teve também não era seu. Então, já foram 6, né? Com aquele 6, né? Aquele 5 lá que ele contou, né? Aquele 5, ele fala aquele 5 também
não era 7. Então 5 mais 1, 6. Fala na Bíblia que o número 7 é o número perfeito. Né? O número 7 é o número perfeito. Pois ele fez o mundo em 7 dias, né? E quando os apóstolos perguntam para ele quantas vezes devemos perdoar, ele fala 7. 70 vezes 7. Né? E aí, qual que era o sétimo marido que ela estava precisando? Se ela teve 6 e não deu certo com nenhum dos 6, qual que era o sétimo marido que ela precisava? Jesus. Jesus foi o sétimo marido dela. E foi o marido que curou ela. Cristo foi o sétimo marido. Era o marido que ela precisava, pois ela quis seguir Jesus depois. Ela falou, não, vai lá e testemunhe. Jesus era o sétimo marido. Né? E aí você pensa assim, por que eu não posso fazer Jesus como meu marido também? Você pode. Né? O Lucas fala aqui, direto aqui, ó. Fala assim que Jesus é o marido e ele vai vir buscar a sua esposa. Né? Jesus é o noivo que vem buscar sua esposa. Ou, né, sua noiva. Né? E quem que é a esposa de Cristo? A igreja. Quem que é a igreja? Nós. Nós somos a igreja. Assim como naquela musiquinha fala, eu sou a igreja, tu é a igreja, somos a igreja do Senhor. Né? Você é a igreja. Jesus fala claro nas palavras. Né? Jesus não fala aqui assim, faça uma igreja para mim. Não, ele fala, construa um templo. Aquele lugar onde a gente vai rezar junto com Cristo lá, é o templo dele. É uma casa, é um templo. Né? Sem nós ali, ele fica vazio. Se você não for lá, não tem missa. O padre pode ir lá, sentar e ficar sentado lá, não tem ninguém, não tem missa. Se tiver um cachorro ali na igreja, reza a missa pro cachorro. Mas se não tiver ninguém lá, é lugar vazio. É igual agora ali, ó. Já são 10h30, então a igreja de Fátima tá fechada. Tá fechada, não tem ninguém lá dentro. Então, é um lugar vazio. O que faz ela ser igreja? Nós. Nós vamos. Você não fala assim, eu vou à igreja. Não, você já é a igreja. Eu vou lá assistir uma missa. Você fala, eu vou assistir uma missa. Eu vou à igreja. Não, a igreja é você. Quer ir na igreja? Fecha os seus olhos, põe a mão no seu coração e sinta que Jesus está aqui. Por que Jesus fala para a gente se alimentar dele? Porque, tipo assim, ele quer entrar no nosso coração. E ele quer fazer do nosso coração o... Como é que fala a palavra? Agora esqueci. Ajuda aí, Lucas. O lugar onde Jesus fez, esqueci o nome. Sacrário. Jesus quer fazer de você o sacrário dele. Porque o primeiro sacrário de Cristo foi Maria. Maria foi o seu primeiro sacrário. E ele quer fazer de você como sacrário. Ele fica lá dentro da igreja, lá no templo. Né? Fica lá esperando você ir lá. E para você, é uma coisa que eu aprendi ontem no resgate, é que para você encher-se da graça de Deus, você tem que se esvaziar primeiro. Você não pode encher um copo se o copo já estiver cheio. Você tem que esvaziar o copo. Tem que ir lá, esvaziar o copo sem encher de novo. Né? E para que Cristo seja, né? Para que você seja o sacrário de Cristo, você precisa esvaziar primeiro. Cristo não vai entrar no seu coração cheio. Ele não cabe lá dentro. Ele quer um lugar para ele. Você pede o Espírito Santo para vir dos 4 cantos do universo e que ele te queime do pé à cabeça, ele vai te esvaziando. E ele vai te esvaziando. E quando Deus te esvaziar por completo, ele vai te encher.
E quando Cristo sai de lá da igreja, você vai para quando você confessa, para você se esvaziar, você confessa. Você confessa ao Padre seus pecados e Deus vai lá e começa a esvaziar um pouquinho seu coração ali, né? Quando Jesus sai do seu sacrário e ele aparece para a gente lá no meio do povo, que ele sobe para o altar, que é o lugar dele, e que o padre divide ele em várias âmpulas, né, Lucas? Chama? Em várias ampulazinhas, para que os ministros possam entregar na missa. Ele quer entrar no seu coração e fazer do seu coração o seu sacrário. Porque ele não quer ficar só lá dentro da igreja sozinho. Ele quer ficar com você. E ele te faz companhia. E você leva ele dentro de você para onde que você for. Porque você é o sacrário dele. Você começa a ser o sacrário dele. Ele volta para dentro lá do lugar da negócio, né, do sacrário dele. Mas ele está dentro do sacrário do seu coração. É onde ele pede para estar, no sacrário do coração. Por isso que ele fala assim, quando você comer é, é, esse curso, ele está comendo minha carne, está comendo ele mesmo. Pode falar, Lucas. E nesse sentido, Jesus, ele sabendo da nossa miséria, Deus sabendo da nossa miséria, da nossa chance de cair no pecado, de se perder tanto assim, ele nos deixou 2 sacramentos. A confissão, para que a nossa alma seja lavada, liberta, que leva com que a gente volte lá na cruz de Cristo, na paixão de Cristo, e deposite nossos pecados na cruz de Cristo, para que a gente possa ressuscitar com Cristo também. E o sacramento da comunhão, como o Robert estava partilhando com a gente. Por quê? Porque ele entra dentro da nossa alma, dentro do nosso corpo, e nos santifica por dentro, nos fortalece por dentro. E dentro da nossa alma, dentro da gente, ele faz a gente uma pessoa nova. Faz com que a nossa vida se modifique e se a gente se torne semelhante a ele. Você que é católico, não perca a oportunidade. Se você tem essa possibilidade de você confessar teu pecado, procurar o padre confessar e depois ter a oportunidade de participar da Santa Missa e receber o corpo de Cristo, faça ele. É algo que a gente não pode mensurar com palavras. A gente pode falar, pode só te sugerir. Experimente. Se você está se sentindo fraco, caindo várias vezes, comungue várias vezes. Mas não em pecado mortal, mas se confesse várias vezes e busque a comunhão várias vezes. E com a ajuda de Jesus, lute para mudar a tua vida. É melhor você fazer as coisas com ajuda do que tentar fazer as coisas sozinho ou com pouca ajuda. Sabe como que a gente consegue muito mais ajuda de Deus? Fazendo o que Ele nos ensinou a fazer. Ele nos deixou a confissão? Vamos procurar sacerdote para confessar nossos pecados. E aí Deus vai nos dar absolvição por intermédio da mão do sacerdote, que é Jesus Cristo. Se a gente quer ajuda para vencer nossos pecados, participe da Santa Missa, comungue e medite a liturgia. A leitura que é lida na missa é a leitura da Bíblia. Se você participar da missa por 3 anos, todo domingo, sem falta, você vai ter lido a Bíblia inteira, sem falta. A Bíblia inteira, por 3 anos. Nesse sentido, você vai receber a palavra e, acima de tudo, vai receber Jesus na tua alma para te ajudar. Não se esqueça da misericórdia de Deus. Não existe pecado que não tenha perdão. Só o pecado contra o Espírito Santo, que é negar o amor de Deus, negar a misericórdia de Deus e assim negar o céu. Que aí, depois da tua morte, acabou. Você não vai para o céu. Você não aceitou ela, a misericórdia, não aceitou o perdão, não buscou ele. Então é isso. Feche teus olhos agora e diga a tua oração a Deus.
Fale aquilo com tuas palavras, aquilo que você precisa para Jesus. Se você está sozinho no teu quarto, pode falar um pouquinho mais alto, com voz um pouquinho mais alta, ou então pode rezar no teu coração, mas não deixe esse momento passar. E eu vou interceder também por nós, rezar aqui. Senhor Jesus, nesta hora, nós nos colocamos em tua presença e nós te pedimos por misericórdia, Senhor. Toca o nosso coração. Faz com que a nossa alma não se esqueça da tua misericórdia. Nunca se esqueça da tua misericórdia. Que ela te ame e te busque, para que assim ela não caia de novo no pecado. Mas não se esqueça da tua misericórdia. Lembre da sua justiça, mas também não se esqueça da tua misericórdia, Senhor. Senhor Jesus, eu quero te pedir nesta hora, alcança cada um destes que estão rezando conosco nesse momento, com o teu Santo Espírito. Toque com as suas santas chagas, derrama uma gotinha, menorzinha que seja, do teu sangue precioso sobre cada uma dessas almas, porque sabemos que uma gota da tua misericórdia pode fazer milagres enormes. Uma gotinha do teu sangue já poderia ter feito aquilo que o Senhor fez, de libertar a humanidade toda do pecado. Mas o Senhor desejou fazer isso em excesso, doar todo o teu sangue, todo o teu corpo por nós, para nos lembrar que o teu amor é infinitamente maior do que os nossos pecados. Senhor, ajuda-nos para quando a gente estiver no pior dia da nossa vida, nos piores dias, nas piores horas, depois da gente ter caído no pecado, ou quando a gente está sendo acusado, de todos os lados, atormentados por tantas tentações, por tantos ataques do mal, físicos até mesmo espirituais. Ajudai-nos, Senhor, a nos esquecer do teu amor, da tua misericórdia, não esquecermos de te procurar, Senhor. Dai-nos força para corrermos a teu encontro, Senhor, a rezar, Senhor, nem que seja clamando o teu nome, Jesus, Jesus, Jesus. E que vai vindo de ti a nossa força, Senhor, o nosso sustento, Senhor Deus. Vem depressa em nosso auxílio, Senhor. Senhor, nossa salvação. Por favor, Senhor, não fica longe da gente em nenhum momento. Não nos abandone, meu Deus. Ajuda-nos a reconhecer o teu amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti, porque te amo.
Ninguém te ama como eu. Eu sei bem que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tem sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado a teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como. E por tudo que Deus fez, faz e fará. Damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de nós, nossas famílias e aqueles pelos quais a gente reza, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Robert, quer falar alguma última coisa antes de a gente fechar? Nas minhas orações veio para mim que a gente deve rezar mais a Deus. O mundo precisa de mais oração a Deus. O mundo está se afastando de Deus. E a gente está vendo coisas acontecer absurdas de pessoas que não têm amor próprio a ele ou amor a outras pessoas. Igual eu vi, né, simples assim, a mãe que esperou o marido sair para trabalhar e matou suas duas filhas dentro de casa. Uma de 18 anos e outra mais nova. A gente vê isso direto no jornal. Você acordou de manhã cedo para ver jornal, você vai falar isso, sabe? Caso de pai que sequestra o filho porque não quer separar da mãe, ou a mãe começa a namorar com um cara e esse cara vai e mata a filha por causa que a filha não aceita o namoro, ou filho que mata pai. Então, tipo assim, o nosso tempo aqui tá chegando ao fim. E ele vê que a gente está se afastando muito dele. Ainda há pessoas boas. Ele vai fazer com a gente aquilo que ele fez em Sodoma e Gomorra. Ele vai escolher um profeta e vai falar assim: se tivesse 50 pessoas que me buscam, eu não vou destruir a terra. E ele vai procurar. O hora que ele achar 50 ali, ele vai pegar os 50 dele, vai separar aqueles 50 num canto e mete fogo no resto. Porque e é o que ele vai fazer no final dos tempos. Ele vai pegar os fiéis dele ali, aqueles que não tem a marca da besta, que ele fala que a gente vai chegar num ponto que a gente vai ter a marca da besta. Ele vai separar as ovelhas dele ali e deixar os lobos ali praticamente se lascando, né? Então, busquem a Deus. Ele pede oração, ele pede pra gente rezar. Rezem mais a Deus. Outra, como eu pedi no início, vai lá na descrição desse vídeo aqui, ó. Tem um link com todas as nossas lives. Curta lá embaixo, tá? Tem uns links lá embaixo, só clicar, você vai ter esse já para todas as nossas páginas. Vai lá, curta, dá um coraçãozinho lá na nossa página. Quando você dá o coração, o YouTube vê que você está gostando e aí ele começa a te lançar mais vídeos. Quinta-feira a gente lançou
Quinta-feira é hoje, né? Então hoje a gente está lançando um vídeo já. Nossa loja, eu falei quinta-feira, mas esqueci que hoje é quinta-feira. Então hoje já tem vídeo novo lá na nossa página. Ô Lucas, aquela novena que tá fazendo já acabou, né? Das dores de Maria. Ah, não, ainda continua, né? São 7 dores de Nossa Senhora. Os episódios são sobre as dores de Nossa Senhora. Então, hoje saiu o episódio sobre a sexta dor. Semana que vem fecha tudo. Na quinta-feira, véspera da quinta-feira da sexta-feira da Paixão. E é bom para ajudar a gente nesse clima, né? De meditação sobre a paixão de Cristo, que agora a gente está estendendo agora, tá bom? É isso aí. Obrigado, Lucas. Ô, gente, última coisinha então. Por mais que o mundo esteja tão horrível, Jesus ele disse que ainda tem esperança. Sabe? Sobre essa mesma passagem que o Robert falou, e se ainda tiver alguns justos naquela cidade, eu não vou atormentar, não vou destruir. Eu estava vendo um pregador falando sobre exatamente essa mesma palavra, só que falando sobre a figura da pessoa que é intercessora. Se na tua casa você for o justo, Deus não vai destruir tua família. Mas, dependendo da medida da tua oração, tua família inteira vai ser salva e vai entrar no céu. Então, entenda, essa palavra não se encerra no ponto em que, eu vou ser separado, as outras pessoas vão se lascar para lá. Não. Se você sabe que tem gente precisando de oração, seja você intercessor. Seja você intercessora. Reze pela tua família, mas não reze pela tua família só, não. Se você reconhece que tem uma pessoa lá que é a pior pecador do mundo, você viu essas histórias pesadas e tal, reze mais por aquelas situações em especial. Sabe por quê? Porque se aquela pessoa ainda está viva, tem chance dela mudar de vida e entrar no céu. Hoje, até mesmo o pregador, o ministro da palavra, só um minutinho. E nesse sentido, gente, ele falou assim: ó, quando eu morrer, quando a gente morrer, Jesus ele não vai perguntar quantas missas a gente participou, não vai perguntar tantas coisas assim, mas de certa forma vai perguntar o quanto que a gente amou e quantas almas a gente levou para ele. Eis que vos chamo, não sois mais pescadores de peixes, mas vos chamarei a ser pescadores de homens, de almas. Então aí que vem a questão. A alma pela qual você reza é uma alma que você pesca para Deus. A pessoa para quem você aconselha é uma alma que você está levando para Deus. Então, a questão aqui é: ainda há esperança. Seja você o justo na tua cidade. Seja você o justo no teu país. Seja você o justo nesse mundo. A Santa Missa que a gente participa é uma forma da gente relembrar o memorial de Cristo na cruz. E quando acontece a transubstanciação, quando o padre levanta a hóstia, tomai todos e comei este meu corpo, depois toma o cálice com vinho, tomai todos e bebei este meu sangue, e depois, no outro momento, quando ele fala, ele levanta os dois a Deus, naquele momento a gente volta lá na paixão de Cristo na cruz, em que Jesus na cruz disse, Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Por que Jesus fez isso? Para fazer o sacrifício, para que as nossas almas tivessem chance de ser perdoadas. Então, quando você reza na Santa Missa, nas suas orações, no seu sacrifício, quando você faz sacrifício pelas outras pessoas, você está entregando a tua dor, teu sofrimento, tuas orações, unindo a Jesus na cruz para salvar almas. Para que Deus não pese a mão sobre aquela alma e deixe que ela morra, mas que dê tempo ainda para que ela alcance o céu. Então, seja você o justo a buscar mais justos naquela cidade para interceder. Então é isso, gente. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe muito vocês. A gente se vê amanhã na nossa próxima live oracional, tá? Ainda tem esperança. Tchau, com Deus.
Fechou, Robert. Ô, Robert, mandei aquela mensagem para você porque isso é